Graça e paz, meus queridos, que o Senhor Jesus abençoe grandemente a você e toda a sua família. Por falar em família, essa é mais uma reflexão que eu trago aqui voltado para o contexto familiar. Em nossa igreja, durante este mês de maio, que é considerado inclusive o mês da família, nós temos abordado a temática dentro de uma série de mensagens que tem abençoado muito a nossa vida, e o tema da mensagem é Famílias Protegidas pela Armadura de Deus. Uma alusão ao que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, onde ele descreve ali a armadura de Deus. Óbvio que nós não ficamos detidos apenas neste versículo bíblico, nós somos levados a compartilhar outros textos, inserir dentro da situação da família, né? E hoje eu quero falar com você a respeito do caminho perfeito, ou seja, famílias protegidas pela armadura de Deus, o caminho perfeito, ou caminhando no caminho perfeito. Há sempre um texto bíblico que nós usamos como base para isso. E o texto de hoje encontra-se em 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 31. O texto bíblico nos diz o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Se você tiver uma curiosidade aí, você pode conferir esse mesmo texto lá no Salmo de número 18, versículo de número 30. Lá está dizendo exatamente a mesma coisa que está escrito em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Para seguir adiante com essa reflexão, eu preciso considerar com você algumas situações relacionadas a caminho. O que é que a Bíblia fala sobre caminho? Eu quero considerar primeiramente contigo que lá nos escritos de Salomão, né, no livro de Provérbios, no capítulo de número 14, versículo 12, está dizendo algo a respeito do caminho. Lá está dizendo assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim conduz à morte. Esse texto está mostrando que há um tipo de caminho que não é bom e que não se deve andar por ele. Mas também no livro de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, há uma outra referência para o caminho. E lá nesse texto está dizendo: instrui a criança ou ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O que esse texto mostra? Esse é sim um caminho bom. Tanto é que a determinação é para que nós que somos pais ensinemos os nossos filhos neste caminho, né? Porque é um caminho bom que não vai levar as pessoas para a dor, para o sofrimento e para a perdição. Há um outro texto que eu quero considerar com você, no último versículo escrito pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer para procurar com zelo os dons espirituais, mas ele conclui o texto dizendo: eu lhes mostrarei um caminho mais excelente. Um caminho mais excelente. O que mostra, né, que há um caminho que é bom, mas que há um caminho também que é perfeito. E esse caminho perfeito, esse caminho excelente, melhor dizendo, que o apóstolo Paulo descreve, é o caminho do amor, o amor de Deus. Mas há um caminho que eu quero que você entenda muito bem, que se encontra em João, capítulo 14, no versículo de número 6, na afirmativa do próprio Senhor Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Bom, diante dessas considerações que eu acabei de fazer aqui, eu gostaria que você pensasse no seguinte: se o homem de Deus, quando escreveu esse texto que nós lemos, em 2 Samuel, capítulo 22, no versículo 31, ele diz que o caminho de Deus é perfeito. Não está falando daquele caminho de Provérbios 14, 12 que conduz à morte, porque Deus conduz à vida. João 10, 10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida
com abundância. Então esse caminho de Deus, que é o caminho perfeito, que caminho é esse? É Jesus. Jesus é o caminho perfeito para a família. Não há outro jeito da família viver em harmonia, em paz, fortalecida, da família prosperar. Querido, Jesus é o caminho, Jesus é a única solução para a família. Entenda isso, ok? Entenda isso e viva à luz do que esta verdade da palavra de Deus está trazendo aqui agora para as nossas vidas. Mas ainda no contexto desse versículo 31 de 2 Samuel 22, nós encontramos não apenas a revelação da parte de Deus de que o caminho dele é perfeito, mas nós temos também outra importante reflexão aqui, que fala que a palavra do Senhor é provada. A palavra provada, ela tem o sentido de refinado, ou seja, de limpar para promover amadurecimento, que você pode entender também como aperfeiçoamento. Querido, uma família só será abençoada, só será protegida se ela tiver no seu contexto a presença da palavra de Deus que promove mudança, libertação, amadurecimento, sabedoria para os membros da família. Eu não sei se a palavra de Deus está presente no contexto do seu lar, mas eu quero te incentivar a inserir a palavra de Deus no seu dia a dia, no ensino dos seus filhos, no trato com o seu marido, no trato com a sua esposa, em todas as decisões que você for tomar. Porque a palavra de Deus provada é aquela que promove purificação, amadurecimento e aperfeiçoamento daqueles que a ela dão crédito. E a conclusão disso aqui, do versículo 31, eu vou ler o texto novamente, que diz que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e a conclusão diz o seguinte: ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Sabe o que nós nos deparamos aqui? Sabe o que é que esse texto traz de reflexão importante para a nossa vida? Lá no Salmo 46, versículo 1, por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, ele é escudo, ele é fortaleza nossa, e ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Mas não é só isso, não. Quando nós falamos aqui de famílias protegidas pela armadura de Deus, nós estamos também, ou somos levados a considerar aquilo que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículo 16. Na descrição da armadura de Deus, é dito ali para tomar, sobretudo, o escudo da fé, ou seja, embraçar o escudo da fé, embraçar, porque é com esse escudo que nós somos protegidos para que os dardos inflamados do maligno não cheguem até nós, não nos atinjam. Se nós estamos pensando nessa questão do escudo, do Senhor ser escudo para todos aqueles que nele se refugiam, inserindo o contexto familiar, meus queridos, não se enganem, a nossa segurança real não está nos mecanismos de segurança, não está na cerca elétrica, não está na grade da janela, não está no portão eletrônico, não está nas câmeras. A nossa segurança, a nossa proteção está em sermos refugiados em Deus, porque o Senhor é eficaz. Ele é quem protege de fato aqueles que se abrigam nele. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter uma família segura? Você pode investir em mecanismos de segurança? Ok, isso é bom. Não somos contra isso. Nós estamos dizendo que isso não seja bom. É bom, mas nós estamos querendo dizer que em algum momento pode ser que falhe. Mas tem um que nunca falha. A Bíblia diz no Salmo 121 que o guarda de Israel não dorme. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Ou seja, nós podemos confiar em qualquer outra coisa, mas será uma confiança, uma segurança incerta. Mas quando nós esperamos e nós confiamos, nos deleitamos no Senhor, aí nós estamos seguros e protegidos de fato. E é isso que eu gostaria que você pensasse e considerasse bastante aí também no seu coração e no contexto da sua família. Eu quero orar com você neste momento, como eu sempre tenho feito
ao encerrar os nossos vídeos e abençoar a sua vida e a sua família neste momento. E ore comigo também, em nome de Jesus. Senhor amado e querido Deus, neste momento coloco a vida dessas pessoas que assistem este vídeo, que são ministradas por esta palavra, que são renovadas, que são tocadas pelo seu Espírito. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, sustentando, dando livramentos, abrindo portas, concedendo paz e restaurando toda essa família que neste momento, ó Deus, tem acesso a este conteúdo através deste vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a nossa reflexão de hoje. O nosso pedido. Não esquece dele não, tá? Comenta aí se essa mensagem falou o seu coração, compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas. É claro que você pode curtir aí para que você possa também nos ajudar. Quanto mais você compartilhar e você comentar, você contribui para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, né? Ao compartilhar, meu pedido é que você incentive a pessoa que recebe também o link a estar se inscrevendo no nosso canal. Caso você não seja, faça o mesmo para que você possa nos ajudar nesse sentido também, tá bom? Um forte abraço, queridos. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo e a nossa próxima reflexão. Fiquem todos com Deus. Um abraço.